Olá pessoal, dando sequência à nossa aula de circuitos lógicos, a gente vai aprender hoje algumas aplicações dos circuitos combinacionais. Nós vimos na videoaula passada que nós temos dois tipos de circuitos, circuitos combinacionais e os circuitos sequenciais. Tá? Os circuitos combinacionais eles dependem apenas de suas entradas e sempre que uma entrada é fornecida, é produzida a mesma resposta para aquela entrada. Não importa quantas vezes ou em que sequência você apresenta aquela entrada, a saída é sempre a mesma. Um exemplo disso é um circuito somador que nós veremos aqui. Se você fornecer 2 mais 2 como entrada, ele sempre vai produzir 4. Tá? Não tem como ele produzir 5 se você fornecer 2 mais 2 alguns segundos, algumas horas depois para o mesmo circuito. O outro tipo de circuito é o circuito sequencial. Já o circuito sequencial ele depende das suas entradas e também de parte das suas saídas. Ou seja, as suas saídas elas voltam como entrada, retroalimentam o circuito. E ao retroalimentar o circuito, eles inserem a característica de que uma mesma entrada ela pode produzir resultados diferentes dependendo do instante em que foi apresentada. Se ela foi apresentada uma determinada instante no instante T0, ela pode produzir uma saída A e no instante T2 ela pode produzir uma saída B. Uma saída diferente daquela saída do instante T0, certo? Isso cria um efeito de memória, como nós vamos ver, e é o que faz com que os computadores armazenem ou prendam, como eu gosto de dizer, um bit. E aí você replicando esse circuito 8 vezes, você armazena 8 bits, ou 1 byte. E você armazenando bytes em colunas cada vez maiores, você tem uma memória de trabalho do seu computador, uma RAM, né, de 64 GB, 32 GB, 16 GB. Pois bem, vamos começar vendo agora aplicações, melhor dizendo, de circuitos digitais. E essas aplicações vão ser para os circuitos combinacionais, como nós vimos na aula passada. O primeiro circuito que nós vamos apresentar aqui é o circuito somador. É um circuito bastante interessante. É um circuito que surpreende bastante as pessoas, porque você começa a entender como é que o computador funciona lá por baixo. Até então fica uma coisa meio estranha você achar que conectar portas ou AND, NOT em uma determinada sequência vai produzir algo de útil, né? Já que até agora a gente não viu, exceto alguns exemplos muito toy problem, muito didáticos, apenas de aprendizagem, a gente não viu absolutamente nada de útil em termos computacionais com portas lógicas, mas agora a gente vai ver. Então o circuito somador ele faz o que? Ele executa a soma de um bit com outro bit. E existem dois tipos de circuitos somadores na eletrônica digital, o chamado meio somador e o chamado somador completo. O meio somador ele tem duas entradas e ele produz duas saídas. A soma, as duas entradas são os dois bits que você quer somar, bit A e o bit B, vamos chamar assim. E a saída é a soma do bit A com o bit B, mais a possibilidade de um vai 1. Né? Porque quando a gente soma 0 com 0, dá 0. E não vai nada. Mas não vai nada é a mesma coisa de dizer vai 0. Certo? Então sempre o circuito meio somador produz um vai 1, que pode ser 0. Quando você soma 1 com 1, dá 2. 1 mais 1 dá 1, 0. Certo? Um bit 1 mais outro bit 1. Vai produzir o bit 2 bits 1, 0, que é o valor 2 em binário. Então, o que é que acontece? Quando a gente soma 1 com 1, fica o 0 do 1, 0 e vai 1, né, para a próxima coluna. Então, esse vai 1 também é produzido pelo circuito meio somador. Então, ele produz duas saídas. O 0, que é o resultado da soma de 1 com 1. O resultado da soma de 1 com 1 é 0. E tem um vai 1, que tem o valor 1 binário. Tá? E aí vai ser somado com a próxima coluna de 2 bits. O somador completo, por sua vez, ele tem 3 entradas e tem 2 saídas. As 2 saídas são as mesmas do meio somador, é a soma dos 2 bits, mais o vai 1 produzido, possivelmente produzido, sempre produzido, né? Já que 0 é também um vai 1 válido. E as 3 entradas são o valor do bit A, o valor do bit B e o valor do vem 1, que é o vai 1 da coluna anterior. Certo? Então vamos dar um exemplo aqui. Imagine que você está somando uma palavra binária, um número binário de n bits. Então, de 0 a n-1, você tem aqui os n bits dessa primeira palavra. Vamos chamá-la de A. Então, aqui A0 é o bit 0 da palavra
A1 é o bit 1, A2 é o bit 2, a n-1 é o bit n-1. Portanto, eu tenho n bits aqui na palavra A. Esse n pode ser igual a 8, certo? Então, eu tenho do bit 0 ao bit 7. Mesma coisa para B, do bit 0 até o bit bn-1. Quando eu somar o bit A0 com o bit B0, eu vou produzir uma soma S0. E também vou produzir um vai 1 chamado de C0 aqui, ó. O uso da letra C é usado porque em inglês o vai 1 é chamado de carry. Então, na nomenclatura, sempre o circuito somador ele produz um S, que é a soma, e um vai 1, que é o carry. Então, ele produz o carry 0, ó, tá? Então, esse vai 1, ele vai ser somado agora com o bit A1 e o bit B1, ou seja, o C0, o carry produzido pela coluna 0, do A0 com B0, da soma do A0 pelo B0, então vai um C0 para cá, ele vai ser somado com bit A1 e B1. Então o somador completo ele tem 3 entradas e ele produz 2 saídas, essa saída daqui que é a soma e esse vai 1 para a próxima coluna. Já o meio somador ele tem 2 entradas e ele produz 2 saídas, a soma e o vai 1 para a próxima coluna, tá? Então você só pode usar o meio somador para somar o bit 0 de cada número, tá? Desse número A e desse número B aqui, você só pode usar o meio somador para somar a primeira coluna de números, ou seja, a coluna 0, tá certo? Porque ela não tem vai 1, porque ela é a primeira coluna a ser somada. Ela é a primeira a produzir um vai 1, tá? E aí o vai 1 dessa coluna, que é esse C0 aqui, quando a gente está fazendo a soma dessa segunda coluna aqui, a gente chama ele de vem1, tá? Vai 1 é quando a coluna produz. Quando a gente está usando ele em consideração aqui nessa soma, vai ser uma soma de 3 bits, a gente chama esse carry aqui de carry in, carry de entrada, tá? E quando a gente está produzindo essa soma aqui de A0 com B0, esse carry 0 aqui a gente chama de carry out, carry de saída. Então, carry de saída dessa coluna vai ser entrada, tá? No somador completo para somar os bits 1 dessa palavra. E ele vai produzir uma soma 1 e um bit de vai 1 para eu somar com a coluna 2, que vai produzir uma soma 2 e um bit de vai 1 para eu somar com a coluna 3, e assim sucessivamente. Até que quando chega na coluna AN-1, eu tenho o carry da coluna anterior, que é a N-2, tem um erro aqui, né? Que é N-2, CN-2, não, desculpa, é CN-1 mesmo, que é da coluna anterior. Então eu tenho o bit AN-2 somado com BN-2 e o carry da coluna anterior, então eu tenho um somador completo, ó. Ela vai somar esses 3 bits aqui, vai produzir uma soma, N-2, vai produzir um carry, N-2. Quando eu somar agora esses 3 bits no somador completo, ele vai produzir uma soma, Sn-1, e vai produzir um carry, N-1. Ora, mas o meu computador só soma até N-1 bits, de 0 a N-1 bits. O que ele vai fazer com esse carry, N-1? Esse carry, N-1, é chamado de bit de overflow. Se esse bit aqui for 1, significa dizer que esse resultado daqui estourou a capacidade de armazenamento do computador. Lembre-se, o computador ele é finito. Por maior que seja esse n aqui, ele é finito, certo? Então, se você colocar todo mundo 1 aqui, todo mundo 1, todos os bits 1 na palavra A e todo mundo 1 na palavra B, é claro, nem precisa disso, até um número menor do que esses, tá? Mas aí eu estou exagerando. Todo mundo 1 na palavra A e todo mundo 1 na palavra B. Quando você somar aqui, vai dar um overflow, porque 1 mais 1 vai dar 0, aí vem para cá, 1 mais 1 mais 1 vai dar 1, aí vem para cá, 1 mais 1 mais 1 vai dar 1, ou seja, vai ter um 0 aqui, um monte de 1 aqui, e vai ter um bit de overflow ligado aqui, dizendo, ó, esse valor que está aqui não é correto, tá? Eu estourei a capacidade de armazenamento, certo? Então, ó, se o n for 3, vamos supor esses 3 bits aqui, qual é o maior número que eu posso ter com 3 bits? É 7. Então, se eu somar 1, que é 7 em binário, com 1, que é 7 em binário, vai dar quanto? Vai dar 14, certo? 7, 7, 14. Eu posso guardar 14 aqui em 3 bits? Não. Qual é o maior número que eu posso guardar com 3 bits? É 7, considerando números naturais, tá? Vou nem usar complemento de 2 aí para não fundir a nossa cuca. Então, considerando somente números naturais, se eu guardar 7 aqui com 7 aqui, tá? Vai dar 14, e 14 eu preciso de 4 bits para representar 14. Ok? 14 é 1, 1, 1, 1. Desculpa, 1, 1, 1, 0. Tá? Todos os bits 1 de 4 bits é 15. Então eu preciso de um quarto bit. É isso que esse overflow aqui está dizendo. Ó, eu precisaria de mais um bit para guardar o resultado, mas eu não tenho, porque meu computador só soma números de n bits.
eu estou produzindo um número de n mais 1 bit. Certo? Então, quando esse carry é 1, significa dizer que esse resultado aqui é inválido. Tá? Então, esse carry, o último carry do último somador completo é o chamado bit de overflow. Vamos ver um exemplo prático. Então, aqui a gente tem a palavra A em vermelho, a palavra B em azul, os carries em cinza e as somas em verde. Tá certo? Então, vamos somar esse primeiro número aqui. 0 mais 1 é quanto? É 1. Então, a soma deu 1 e vai quanto? Vai 0. Certo? Então, essa linha daqui é o vai 1, tá? Que para essa coluna é vai 1, mas para essa agora, quando a gente for fazer essa soma, ele é o vem 1. Ele é o vem 1 da coluna anterior. Quanto foi o vem 1 da coluna anterior? Que era o vai 1 dela? Foi 0. Então, 0 mais 1 mais 0 dá quanto? Dá 1. E vai quanto? Vai 0. 0 mais 1 dá quanto? Dá 1. E vai quanto? Vai 0. 1 mais 0 mais 1 dá quanto? 1 mais 1 dá 2. 2 é 1, 0. Então é 0 e vai 1. Aqui finalmente tivemos um 1 de vai 1, né? E agora a gente tem 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 é 3. Quanto é 3 em binário? É 1, 1. Então fica 1 e vai 1. Aqui 3, 1, 1 é 3, tá? Então ficou 1 aqui, eu não posso botar um 1 aqui embaixo, né? Cada coluna só tem um único bit. Eu não posso botar 2 bits aqui, 3 aqui. Seria a mesma coisa se somar 8 com 7 e colocar embaixo da coluna 8, 7 e o número 15. Não. Fica o 5 e vai 1 do 15 para a próxima coluna. Então é a mesma coisa daqui. 1 mais 1 mais 1 deu 3. 3 é 1, 1. Então é 1 bit menos significativo de 1, 1. E o bit mais significativo é o vai 1. Vem para cá. Então 1 mais 1 aqui dá 2. Quanto é 2? É 1, 0. 1, 0. Certo? Então ficou o 0, o bit menos significativo. E foi o 1. Do 1, 0, 2. Para a próxima coluna. 1 mais 1, 2, mesma coisa, 0 e vai 1. 1 mais 1, 2, 0 e vai 1. Então, o que foi que aconteceu? Esse resultado daqui não é a soma da palavra vermelha com azul, tá? É um overflow, é um valor que extrapolou a capacidade máxima de representação, certo? E dá para ver claramente aqui, essa palavra vermelha tem um bit 1 ligado aqui, certo? O bit mais significativo dele está ligado. Era de se esperar que ele tivesse pelo menos ligado aqui para dar um valor bem grande. Veja que deu um valor bem pequeno, né? Eu não sei quanto é isso aqui. Isso aqui dá 128 mais 64. Vamos fazer aqui para a gente ver quanto foi que deu. Então vamos ver aqui. Eu tenho em binário, eu tenho 1, 1, 1, 1. Não, desculpa. Eu tenho 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1, 0. Isso aqui em decimal é quanto? 218, ó. Então esse número aqui é 218. E aqui embaixo eu tenho 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1. Que em decimal é 61, ó. Então 61 mais 218, que foi o outro resultado, dá 279, que é um número maior do que 255. Já que com 8 bits ligados, o máximo número que eu tenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o maior número que eu tenho é 255, deu 270 e alguma coisa, não foi? 200 e... quanto foi? 215 foi? Mas não me lembro mais não. Bom, vamos fazer aqui a soma, vamos ver se ele soma aqui, em binário. Binário, 1, 1, 0, a palavra vermelha. 1, 1, 0, 1, 0, mais 0, 0, 1, 2, 3, 4, palavra azul, 0, 1. Isso, ó, em decimal deu 279. Então, 279 é maior que 255, certo? Por isso que deu overflow aqui, ó. Aí, e que resultado é esse que ele deu aqui? Vamos ver em binário quanto foi que deu aqui?
Vocês vendo que não é 279 esse resultado verde. Vamos ver, ó. É 1, 0, 1, 1, 1. 23, ó. Olha só que estranho, né? Então era para ter dado 279 e deu 23, certo? Se você pegar os números de 0 a 255, colocar numa fita, pegar as pontas dessa fita e ligar, certo? Pegar esse primeiro número daqui, ó, que eu não lembro mais quanto era. Minha cabeça tá horrível hoje, hein? Binário 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. 218. Se você pegar 218, tá? Certo? Quando chegar no 255, você andar mais 255 mais foi 279, né? Menos 255. Ó, exatamente 23, porque o zero conta. É exatamente o valor que tem aqui. É como se ele rodasse. Imagina o odômetro de um carro que chegou no 99999 e você andou mais 23 km. O que é que vai acontecer? Certo? Então ele vai ficar com 22 km, né? Se eu andou mais 23 km, ele vai ficar com 24 km. Perfeito? Mais 23 km, melhor dizendo, né? Mais 22. Se ele chegou em tudo 9 e você andou mais 23 km, ele chegou em 22 km. Perfeito? Então é a mesma coisa. Ele chega no 255, aí ele vai somar mais esse valor daqui, né? 279 menos 255 igual a 24. Aí eu tiro 1, que é o que tem o 0 no meio, fica 23, que é justamente esse valor daqui, ó. Binário 1, 0, verde aí, ó. 1, 1, 1. 23 em decimal, certo? Por isso que deu 23 aqui. Porque ele rodou, ele passou do 255 e começou do 0 de novo, 0, 1, até chegar em 23, certo? Porque o excesso de 279 em relação a 255 é 23. Se a gente tivesse guardado esse bit aqui, ó, na nona casa, aí teria dado 279. Certo? Porque esse bit ligado aqui é 256. Mais 23, 255, melhor, 256. Mais 23 dá 279. Exatamente. Ó. Se a gente puxar esse bit para cá, né? Mas o nosso computador só trabalha com 8 bits. Ok? Então aqui a gente usa o meio somador e aqui a gente usa o somador completo. Ok? Então falamos já aí do meio somador, do somador completo, né? O full adder. Na prática a gente só usa o somador completo. O meu somador, você pode até usar, mas dá para substituir o meu somador pelo somador completo, simplesmente você colocando um somador completo aqui, ó, ou seja, 3 entradas, e colocando sempre 0 nessa entrada daqui. Sempre vem um da coluna anterior, que não existe, já que essa é a primeira, como sendo 0, certo? Bom, e como é que a gente chega no circuito lógico, hein, do somador? A gente já entendeu aqui como é que faz a soma de binário, né? A gente sabe fazer soma. A gente sabe fazer soma de binário. Mas agora eu quero o circuito lógico. Então a primeira coisa que a gente faz é a tabela verdade. Então a gente tem a tabela verdade, ó. Vamos pegar a tabela verdade de 2 bits. Vamos começar pequeno. Vamos fazer um somador que soma um bit com o outro. Então eu tenho aqui o bit A e o bit B. Quando o bit B é A, quando o bit A é 0 e o bit B é 0, qual é o resultado da soma? 0 mais 0 dá 0. E o carry? Vai 1, é 0 também, certo? Não vai nada, ou seja, não vai nada e vai 0 é a mesma coisa. Quando o bit A é 0 e o bit B é 1, qual é a soma? 1, 0 mais 1, 1. E vai o quê? Também não vai nada, 0. Quando o bit A é 1 e o bit B é 0, a soma disso aqui dá 1. E também não vai nada, é 0. Quando o bit A é 1 e o bit B é 1, o resultado disso é 2. 2 na verdade é 0 e vai 1. Porque o 0 do 2, que é o bit menos significativo, vai ficar nessa coluna e vai 1. Tá certo? Então imagine para você aí, imagine aí, uma soma, pegue um papel aí, acompanhe e faça essa soma. Pegue o número 1, binário, bote embaixo dele outro número 1, passe um traço e some os dois. 1 mais 1, 0 e vai 1. Certo? Aí esse 1 cai, ficando 2. Perfeito? Então na hora que você soma um número de 2 bits, você pode, nesse caso daqui, precisar de 1 bit a mais, precisar de 2 bits. Nos outros casos, você só precisa de 1 bit, ó. Porque 0 mais 0, todos esses casos que o carry deu 0, significa dizer que o resultado da soma está correto.
certo? Quando o carry dê 1 aqui, significa dizer que esse resultado aqui está errado. 1 mais 1 não é 0. Certo? Então eu precisaria de mais um bit aqui. Carry pode ser interpretado assim. Eu precisaria de mais um bit para que esse resultado ficasse correto. Bom, então eu tenho o meu problema, que é somar 2 bits, construir a tabela verdade, que está aqui. E agora, na verdade, isso aqui deveriam ser duas tabelas verdade. Uma tabela verdade para soma e uma tabela verdade para o carry. Só que, para a gente não estar repetindo AB, AB, AB aqui, eu fiz uma tabela só, tá? Mas não existe tabela verdade com duas colunas de resultado. Tabela verdade só tem uma única coluna de resultado. Eu agrupei aqui duas tabelas verdade em uma só, para efeito prático, para não ter que repetir essa combinação de A e B aqui para S, e depois repetir aqui de novo embaixo para C, para soma e para o carry. Então eu juntei as duas tabelas numa só, tá? Mas isso não é uma tabela verdade puramente de acordo com o conceito de tabela verdade. A coluna da tabela verdade é única. Então eu tenho, na verdade, duas expressões lógicas aqui. A expressão lógica que produz o S e a expressão lógica que vai produzir o C. Tá? Então na hora que eu estiver produzindo a expressão lógica do S, eu olho somente para A, B e S, esqueço o C. Na hora que estiver produzindo a expressão lógica que produz o C, eu olho para A, B e C e esqueço o S. Então vamos olhar para A, B e S. Olha só, 0 com 0 deu 0, 0 com 1 deu 1, 1 com 0 deu 1 e 1 com 1 deu 0. O que está acontecendo aqui? Quando os números são iguais, a soma dá 0. Ó. Quando os números são diferentes, a soma deu 1. Então, será que tem uma porta lógica, já que só são duas entradas, né? E toda porta lógica básica tem duas entradas. Será que tem uma porta lógica que já resolva esse problema para mim? Eu preciso montar um circuito com mais de uma porta lógica. A resposta é sim, tem. Isso aqui, na verdade, essa tabela verdade de A, B e S, é um XOR, que também é representado por esse círculo com um mais dentro, tá? Com a cruz dentro, ó. Esse aqui é outra representação para o operador XOR. Em vez de escrever a palavra XOR, você pode usar esse símbolo aqui, ó. Então a soma, na verdade, é dada por A XOR P. Agora vamos olhar para a coluna C, que vai dar outra expressão lógica, a expressão lógica de outro circuito, certo? Juntando esses dois circuitos, a gente vai ter o meio somador. Então o C aqui a gente tem, ó, A0, B0 e o C deu 0. A0, B1 e o C deu 0. A1, B0, o C deu 0 e o C só deu 1 quando o A e o B foram 1. Isso aqui é exatamente a tabela verdade de um AND. Então o carry eu consigo obter com um AND e a soma eu consigo obter com um XOR. Então se eu fizer um circuito que some um XOR e um AND usando como entradas A e B, eu vou produzir como saídas a soma e o carry. Vai 1. É este circuito aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, a entrada a entrada B, e aqui, ó, eu ligo o A e o B aqui, ó, numa porta XOR. Isso vai produzir o que? A soma. Olha o Szinho aqui, não sei se está dando para vocês verem aí com mais clareza. Vamos chamar a nossa amiga lupa. Então aqui tem o S, ó, tá vendo? E aqui tem o carry, ó, em cada um desses circuitos. Então aqui eu tenho o primeiro circuito, ó, estou somando 0 com 0. A soma é 0 e o vai 1 é 0. Então o somador somou corretamente. Agora vamos ver, eu não sei se o A é o mais significativo ou B. Vamos ver a soma de A com B. Na verdade são 2 bits só, né? Vamos ver esse outro resultado aqui, ó. O A é 0 e o B é 1. Quando eu somo 0 com 1, o resultado da soma é 1 e vai 0. Então, atendeu ao requisito do meu somador, certo? Agora vamos ver esse caso aqui embaixo. O A é 1 e o B é 0. 1 mais 0 dá 1. E vai que? Vai 0. Então a soma é 1 e o carry é 0. E agora, o último caso com 2 bits. Só tenho esses 4 casos com 2 bits. O A é 1 e o B é 1. Qual é o resultado da soma? 0 e vai 1. Tá? Então eu estou dizendo aqui com esse carry que esse resultado aqui é incompleto. Ó. O resultado aqui está incorreto. 1 mais 1 não é 0. Tá? Eu precisaria de 2 bits para armazenar a soma desses 2 bits aqui. Ó. Bit 1 A com bit B, eu precisaria de 2 bits, certo? Eu precisaria de um bit S0, S1. 2 bits S0 e S1, e não apenas S. Para armazenar o resultado quando é 1 mais 1. Porque 2 bits
eu consigo armazenar um 0. Mas com um bit só consigo armazenar a parte menos significativa do 1, 0, que é 0. E o 1 vira carry. Tá certo? Cadê a droga da lupa? Perfeito, pessoal? Então aqui de novo está o resultado da soma, é um show, e o resultado do carry é um end. Mais uma vez a tabela verdade aqui para vocês constatarem aqui olhando esses circuitos que ele realmente produz isso aí. Vamos dar uma olhada na prática nisso. Então eu tenho aqui o Logicin aberto em algum lugar, está aqui ele, e vocês têm aqui o circuito meu somador já implementado, tá? Uma porta short, uma porta end, A e B, ó, 2 bits. Então ele tá no modo de execução, então vamos somar 0 com 0, já está funcionando, ó. Já deu 0 e vai 1, 0. Aqui eu estou chamando de carry out, tá? Vai 1. Agora vamos somar 1 com 0, deu 1 e vai 0. Vamos somar 0 com 1, deu 1 e vai 0. E agora 1 com 1, 0 e vai 1. Então o meu somador está funcionando corretamente, certo? Vejam que com 2 portas eu já consigo fazer algo bastante útil. Eu consigo somar 2 bits de um número. Ora, mas o computador não soma números de 1 bit, né? O computador soma números de 64 bits. Então, como é que eu faço? Eu vou ter 64 meios somadores? Não. Eu vou ter 63 somadores completos e um meio somador. Se meu computador, o número inteiro é representado em 64 bits, o somador lá dentro da CPU, ele vai ter 64 somadores completos, ou 63 somadores completos e um somador, um meio somador, para somar os primeiros bits de cada número de 64 bits. Certo? Agora vamos ver o circuito somador completo. O somador completo é um pouquinho mais complicado, tá? Então o somador completo ele tem essa tabela verdade aqui, ó. Ele tem 3 entradas, A, B e carry in, tá? Que é o vem 1 da coluna anterior, né? Vamos relembrar aqui, ó. O meio somador só tem 2 entradas e produz uma saída e outra saída, a soma e o carry. O somador completo ele tem 3 entradas, que é o vai 1 da coluna anterior, mais o bit B1, A1, o bit B1, aí vai produzir a soma S1, e vai produzir o carry C1. Esse aqui é o carry C0, que foi produzido pela coluna 0. Certo? Então ele tem 3 entradas e tem 2 saídas, tá certo? Tem 3 entradas e 2 saídas. Por isso que a tabela verdade dele tem 3 entradas, ó, A, B e o carry in. E tem 2 saídas, a soma e o carry que ele próprio produz. Tá? 3 entradas e 2 saídas. E aí com 3 entradas eu fiz todas as combinações de zeros e uns, ó. Certo? Até chegar em 7, de 0 a 7. 0, faltou 001, né? Não sei por que 001 ficou aqui no meio do caminho, ó. Na verdade eu copiei essa tabela, tava com preguiça de digitar, eu peguei na internet. Agora que eu tô vendo que ele fez um negócio meio doido aí, né? Ah não, entendi o que ele fez. Ele pegou aqui, ó, colocou em ordem crescente o A e o B, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. E aí, em vez de o carry, em vez de estar aqui, né? Ele botou o carry aqui, ó. Aí 4 zeros, depois 4 uns, e aí ele repete de novo, ó, de 0 a 3, ó. De 0 a 3, AB de 0 a 3, e aqui com o carry em 0, com carry em 1. Então ele completa as 8 entradas. 3 entradas, 2 elevado a 3, 8. Minha tabela verdade vai ter 8 linhas. Tá? Então, para essa entrada daqui, ó, eu vou somar 0 com 0 com 0, vai dar 0, e o carry vai dar 0. 0 com 1 com 0, vai dar uma soma de 1, e o carry que ele vai produzir é 0. 1 com 0, mesma coisa. Isso aqui é diferente, ó. 1 mais 1 e não veio nada de lá,
certo? Não veio nada. Então, esses primeiros 4 casos aqui é quando não vem nada da coluna anterior. Agora eu entendi como foi que ela organizou a tabela. Então, estou somando 1 mais 1 e não veio nada da coluna anterior. 1 mais 1, 2. 2 é quanto? 1, 0. Então, fica o 0 e vai 1. Certo? Agora, 0, 0 e veio 1 da coluna anterior. Então, o resultado é 1. Isso aqui é 1 mais 1. É 0 e vai 1. Certo? Isso aqui, 1 mais 1 também, ó. 0 e vai 1. E aí tem um caso único, que é igual a esse aqui, 0, 0, todo mundo 0, que é 1 mais 1 e veio 1 da coluna anterior. Tá? O bit do A é 1, o bit do B é 1 e veio 1 da coluna anterior. Então o resultado é 1, 1, 3. Fica 1 e vai 1. Certo? 1 mais 1 mais 1, 3. Quanto é 3 em binário? 1, 1. Ó, fica 1 e vai 1 de carry. Bom, então tá aí as tabelas verdade. Mais uma vez, eu condensei, eram para ser 2 tabelas verdades, uma tabela verdade para produzir a expressão S e uma tabela verdade para produzir a expressão C, a soma e a do carry. Mas eu juntei essas 2 colunas de resultado para não estar repetindo esses valores de A, B e C em 2 tabelas, tá? Mas na verdade são 2 tabelas porque são 2 circuitos, um circuito para produzir o S e um circuito para produzir o C. A expressão lógica que produz o S, pessoal, é A, XOR, B, XOR, C. Tá, Fred, como é que tu olha assim e já dizes que já é? Bom, eu já sabia que era essa, né? Eu já estudei esse assunto. E o carry, pessoal, é A e B, ou A e C, ou B e C. Então, observem. Isso aqui está na forma canônica? Não. Isso aqui está na forma canônica? Também não. Porque essas 2 expressões já estão simplificadas. Mas a gente pode obter essas 2 expressões partindo da forma canônica, certo? Um detalhe aqui para anotação, tá? Já falei para vocês que uma bolinha com uma cruz dentro é um XOR, e uma bolinha com ponto dentro é um XNOR, que é o contrário do XOR, a negativa do XOR, tá? O not XOR. Então, se a gente pegar, por exemplo, vamos calcular S aqui, ó, a coluna S, por soma de produtos, eu vou ver apenas os valores em que S é 1, né? Se eu quiser soma de produtos. Eu vou gerar mintermos. Então, esse aqui vai ser um mintermo, esse aqui vai ser outro, esse aqui vai ser outro, esse aqui vai ser outro. Eu vou ter 4 mintermos. Então, meus mintermos vão ser... Vamos ver o primeiro mintermo. Como A está 0, vai ser not A, B e not C. Tá? O C aqui eu estou chamando de C aqui, ó, que é esse mintermo aqui. Ó. Esse mintermo é esse daqui, que produziu o primeiro 1. Not A, por que not A? Porque... no mintermo, quando A é 0, ele participa negado, certo? Se o bit for 1, ele participa integral. Então, aqui foi not A, B e not C. Ou, qual é o próximo mintermo? Esse daqui, ó, que é 1. A, not B e not C. Tá aqui, ó. A, not B e not C. Eu estou usando o not aí como tio, tá? Faltou um ponto aqui, né, de A e de B, mas tá subtendido, tá, pessoal? Ou, outro mintermo, not A e not B e C. Not A e not B e C. Certo? Estou fazendo a soma de produtos normal que a gente já viu. E o terceiro termo, que é quem? A e B e C. A, B e C. Como todos os 3 têm valor 1, nenhum deles é negado. Ok? Aí como é que eu chego nessa expressão aqui que só tem XOR? Né? Como é que eu faço aqui? Então eu vou aplicar aqui uma série de axiomas, de teoremas da álgebra booleana, que a gente não vai entrar nesse assunto. Eu estou mostrando isso aqui só por curiosidade para vocês, para que vocês não pensem que foi um passe de mágica que criou esse XOR, mas só para vocês terem uma ideia de como é que se simplifica uma expressão booleana. É muito parecido com a simplificação de uma expressão aritmética qualquer, com multiplicações, soma, divisões, etc. Você vai colocando termos em evidência, vai eliminando, vai usando alguns dos axiomas, né? Então, por exemplo, ó, eu coloquei o not C em evidência. Ao colocar o not C em evidência, ó, aqui eu tenho o not C nesse mintermo e aqui eu tenho o not C nesse mintermo. Quando eu boto o not C em evidência, o que é que eu fico? Eu fico com not A e B ou, que é esse ou daqui, ó, A e not B, certo? Not A e B ou A e not B, ok? E para esses dois aqui eu coloquei o C em evidência, ó. Quando eu coloco o C em evidência, eu fico com not A e not B e fico com A e B aqui, ó, certo? O único invariante aqui nesse mintermo e nesse é o C não muda, ó. Então eu boto ele em evidência aqui e faço a soma, o ou, de not A e not B com A e B, certo? Então essa aqui é uma propriedade, o contrário da distributiva. Se eu aplicar o C, eu faço o AND do C para cá e faço o AND do C para cá, eu volto a ter esses dois termos aqui, certo?
Então eu fiz a propriedade distributiva aqui. É o contrário da distributiva, a constritiva, sei lá, tem um nome aí, mas eu esqueci agora. Certo? Na mesma forma aqui. Ora, pessoal, a gente já viu em aulas passadas, revejam aí as aulas passadas, que NOT A e B ou A e NOT B é A XOR B. Tá? Isso aqui é a mesma coisa de A XOR B. E isso aqui é a mesma coisa de XNOR. A XNOR B. Então eu posso substituir essas expressões por essas duas. Elas produzem a mesma tabela verdade. Essa expressão e essa produzem a mesma tabela verdade. Certo? Então eu substituí isso aqui por A XOR B e isso aqui por A XNOR B. Ok? Agora vamos fazer um truque. Ó. Vamos fazer com que A XOR B seja X. Certo? Vamos chamar A XOR B de X. Ora, a operação XNOR é o contrário da XOR. Então aqui eu tenho NOT C em X, porque eu chamei A XOR B de X. E A XNOR B é o quê? NOT X. Concordam comigo? Certo? Se eu fizer X igual a A XOR B, A XNOR B é NOT X, já que o XNOR é o contrário do XOR. Então eu fico com essa expressão daqui, ó. Tá certo? Ora, mais uma vez, ó. NOT C AND X, ou C e NOT X, é C XOR X. Da mesma forma que eu fiz essa substituição daqui por essa, eu estou fazendo essa substituição daqui, ó, por essa. Agora, quem é X? X é A XOR B. Então eu substituo X por A XOR B e eu tenho C XOR A XOR B, que é a mesma coisa de A XOR B XOR C. Outra propriedade da lógica booleana, que é a ordem dos fatores dos operandos não altera o resultado final se eles possuírem a mesma precedência, que é o caso aqui, né? Tenho dois XORs. Então tanto faz eu dizer C XOR A XOR B, quanto A XOR B XOR C. Então daí eu consegui, através de uma soma de produtos, fazer a redução da expressão, obter a expressão simplificada. A mesma coisa aqui embaixo, ó. Eu fiz por soma de produtos também o carry. Então eu peguei esse termo aqui, que é AB NOT C, AB NOT C. Vou pegar só mais um aqui, esse aqui do meio, ó. A, NOT B e C, que é esse aqui, ó. A, NOT B e C, certo? Os outros dois vocês podem ver, a ABC também está presente aqui, ó. Tanto está presente na soma quanto no carry. ABC e ABC, ó. Certo? Aí o que foi que eu fiz aqui agora? Primeiro eu trouxe esse ABC para cá. Então, alterando a ordem aqui dos OUs, não vai alterar o resultado final. Concordam comigo? Então, esse ABC veio para cá, ó. Ok? E o NOT A, ABC veio para o final. Certo? Esse cara veio para o final e esse cara veio para o lugar dele. Eu troquei de lugar o NOT A, ABC com ABC. Tá certo? Não altera o resultado da expressão. Esse é um dos axiomas da álgebra de Boole. Agora o que foi que eu fiz? AB NOT C, já estou retirando aqui os pontos para a expressão ficar melhor. Né? AB NOT C, ABC, A NOT BC. Mas agora eu vou somar o mesmo termo duas vezes na expressão. Então isso não afeta, eu não já tenho ABC. Então outra propriedade da lógica booleana é, se eu adicionar um termo que já existe na expressão a ela, a expressão continua a mesma. Então, por exemplo, C ou A é a mesma coisa de C ou A. Certo? Eu posso adicionar vários ou A's a essa expressão. C ou A é a mesma coisa de C ou A, infinitas vezes. Então o que é que eu fiz? Adicionei mais um termo ABC aqui. Para que isso? Porque agora, ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou botar em evidência AB aqui, ó. Quando eu boto AB em evidência, eu fico com NOT C ou C aqui dentro, ó. Certo? E aqui eu coloco AC em evidência, ó. AC em evidência, ó. Porque o B é a única coisa que está mudando aqui nessas duas expressões, nesses dois termos aqui, ó. Certo? Quando eu boto AC em evidência, eu fico com NOT B ou B. E nesses dois últimos aqui, eu boto quem em evidência? BC. Quando eu boto BC em evidência, eu fico com quem? NOT A ou A. Tá certo? Ora, pessoal, NOT C ou C é a mesma coisa que 1. Certo? Porque ó, quando o valor de C for 0, NOT C é 1. Ou 0, né, que é o valor de C, dá 1. Quando C for 1, for 0, for 1, NOT C dá 0. Mais 1, que é o valor de C, dá 1.
Então a propriedade not x ou x é sempre 1, certo? Essa expressão not x ou x, independente do valor do x, ela vai ser sempre 1. Ela é uma tautologia. Então eu posso substituir facilmente not qualquer coisa ou qualquer coisa por 1. Então substituir isso aqui por 1, substituir isso aqui por 1, substituir isso aqui por 1. Ora, o 1 é um elemento neutro no end, certo? Eu posso adicionar quantos 1s eu tenho a um end que não vai alterar o resultado de um end. 1 end 1 dá 1. 1 end 1 end 1 dá 1. 1 end 0 dá 0. 1 end 1 end 0 dá 0. 1 end 1 end 1 end 1 end 1 end 0 vai dar 0. Ou seja, eu posso adicionar quantos 1s eu queira, que eu não altero o resultado dessa expressão end. Então, um 1 é elemento neutro em relação ao end. Outro axioma da álgebra booleana. Então, eu fiquei com AB, ou AC, ou BC, tá certo? Que é isso aqui, ó. Ou seja, em vez de fazer um circuito que calcule o carry com esse min termo aqui, e fazer o circuito que calcule a soma com essa série de min termos aqui, né? Com essa forma canônica para a soma e essa forma canônica para o carry, ficou muito mais simples usando apenas essas duas formas. O nosso circuito vai usar muito menos portas lógicas. Perfeito? Então eu tenho aqui, ó, o circuito somador completo. Eu tenho como entradas AB e o carry in, tá? E a minha soma o que é? Eu faço o XOR de A com B e o resultado eu faço o XOR com C. Que é exatamente essa resultado aqui, ó. Primeiro eu resolvo da esquerda para a direita, né? Primeiro eu faço o XOR A com B e o resultado disso eu faço o XOR com C. É o que eu fiz aqui, ó. A com B, aí o resultado eu faço XOR com C. Fred, não podia ter uma única porta XOR, não? Com 3 entradas? Não. O resultado de uma porta XOR com 3 entradas não é a mesma coisa de concatenar portas XORs, tá? Prestem atenção a isso. Isso é Façam um teste. Façam um teste. Peguem uma porta XOR de 3 entradas e façam depois duas portas XORs aqui e botem 3 entradas ligadas assim como estão aqui. Veja o resultado que vai aparecer aqui. Isso fica como exercício para vocês comprovarem, tá? Eu não vou provar isso não. Confiem em mim ou duvidem e comprovem no simulador Login Sim. Então aqui eu tenho a soma, que é 2 XORs. E agora quem é o carry do somador completo? É A e B, ou A e C, ou B e C. Que é exatamente isso aqui, ó. Esse end aqui é A, que está entrando aqui, e a outra aqui é o B. Então esse aqui está calculando A e B. Esse aqui está calculando quem? A. Essa outra entrada aqui quem é? C, ó. Então esse end aqui está calculando A e C. A e B, A e C. Esse aqui provavelmente está calculando B e C. Então ó, vem aqui, ó, B, entrada aqui, e aqui, ó, C, tá? Então A e B, A e C, B e C. A e B, A e C, B e C. Agora eu faço um OR de tudo isso. Agora o OR eu posso ter três entradas, sem problema, tá? Tanto faz eu concatenar duas portas ORs, quanto ter uma porta OR de 3 entradas. O OR não tem problema, mas o OR exclusivo tem problema sim. Então aqui eu tenho o somador completo, ó. Então quando A é 0, B é 0 e o carry é 0, eu tenho 0 e vai 0. Tá aqui o resultado. A 0, 0, 0, tem uma soma 0 e vai 0. Eu coloquei aqui algumas situações para a gente comprovar. Ó. Vamos ver essa situação daqui. Estou somando o bit A é 1, o bit B é 1 e não veio nada. Ele vai produzir o quê? Não vai produzir nada e vai produzir um carry 1. Porque ele vai somar 1 com 1 dá 0 e vai 1. Então vamos ver essa situação. A situação é essa daqui. Ó. A é 1, B é 1 e o carry é 0. Ó. O que é que ele produziu? Soma 0. Está aqui a soma 0. Ó. E o carry 1. O carry 1. Tá? Essa situação daqui, ó, só o A ligado, que é essa daqui, ó, terceira linha da tabela. Então eu tenho uma soma 1 e um carry 0. Exatamente, ó, a soma 1 e um carry 0. E agora eu peguei outra situação que foi todo mundo ligado. Então eu tenho uma soma 1 e o carry 1, certo? Que é justamente 1 mais 1 mais 1 dá 3, ó, que é 1, 1. Essa última linha daqui, ó, 1 mais 1 mais 1 dá uma soma 1 e um carry de 1, certo? Vamos ver o somador completo? Então, esse é o somador completo. Ó. Então, ele tem um vem 1, que eu estou chamando de carry in, né? Que é esse elemento daqui. Eu acho que eu tenho outro circuito além desse. Se não funcionar, gente... E eu tenho os bits A e B. E aqui a soma deles e o vai 1, tá?
aqui está os ends e os dois shores. Então vamos simular aqui, ó. Eu vou somar 0 com 0 e vem 0. Soma 0 e vai 0. Agora vamos somar 1 mais 1. Mais 1 é 2. 0 e vai 1. E se vier 1 de lá? Dá 3. Então, ó, 1 e vai 1. Se o bit A for 0 e o bit B for 1 e vem 1, dá 2, ó. 0 e vai 1. Tá? Se só vier um bit de vem 1 e A e B for 0, dá 1 e vai 0. Tá? Agora B e 1 vem 1. Não sei se a gente já tinha feito esse caso. Agora o A e 1 vem 1. Dá 2, ó. 0 e vai 1. Certo? E o caso clássico, que é não vem nada, e o bit é 1 e A, e bit é 1 e B, 0 e vai 1. Certo? Então a gente pode usar um somador completo para somar a primeira coluna se a gente sempre colocar 0 aqui no vai 1. Ele funciona como um meio somador. Certo? E aí a gente só usa um tipo de somador, ao invés de usar um meio somador para somar a primeira coluna e n-1 somadores completos para somar as outras n-1 colunas, certo? Aqui eu tenho um somador de 8 bits, ó. Então o que é que eu fiz? Eu coloquei o meio somador aqui para somar o bit 0 da palavra A com o bit 0 da palavra B, ó. Os dois estão entrando aqui. E o que é que esse cara produz? Se eu clicar 2 vezes aqui, eu vou para o circuito meio somador. Olha que legal, certo? Toma aqui o somador de 8 bits, ó. E aqui eu tenho um somador completo, S. Se eu clico 2 vezes aqui, ele vai para o circuito somador completo. Somador de 8 bits. Então eu coloquei... Uma vez que eu tenha feito um circuito aqui, eu posso criar mais um circuito aqui, ó. Com um nome qualquer. Tá vendo, ó? Aí eu vou aqui, ó. Eu tenho aqui um meio somador. Quando eu arrasto para cá, ele já arrasta como se fosse um chipzinho, ó, do meio somador. Ó. Se você passar o mouse por cima, ele diz, ó, isso aqui é a entrada A, isso aqui é a entrada B, né? Entrada A, entrada B, ele não aumentou a letra. Saída, que é a soma, e a saída, que é o carry out. Clicando 2 vezes. Não sei se é porque está aumentado, mas ele não está indo para o circuito. Não sei porque deu boi aí. Deu boi na linha. Então vamos para o somador de 8 bits. Aqui ele vai, não sei porquê. Está aqui o somador completo, né? Então, ó, para somar A0 com B0, eu juntei os dois aqui na entrada desse meio somador, A e B. A saída é a soma, então a soma vai aparecer nesses LEDs aqui, ó. E a saída, que é o vai 1, eu liguei na entrada do carry in do somador completo. O somador completo tem 3 entradas, que é o carry in, o A e o B. Certo? Então eu estou somando o A1 aqui, com B1. E o vai 1 do meio somador da primeira coluna, eu liguei com o vem 1 do somador completo. Esse cara produz uma saída, que é a soma da coluna 1, e um vai 1, que eu ligo no vem 1 do próximo somador completo. E aqui eu vou ligar o bit 2 de A e o bit 2 de B como entradas. Então as entradas desse somador completo são o vem 1 da coluna anterior, o bit 2 do A e o bit 2 do B. Ele vai produzir como resultado uma soma dos bits 2 de A e B e um vai 1, que eu ligo no vem 1 do próximo somador. Ó. Então eu tenho essa centopeia aí, ó, de somadores, certo? Conectadas, até chegar ao último, que soma os bits 7. Ó. O bit 7 de B e o bit 7 de A. Tá? A outra entrada, que esse carry in aqui, é o que? É o carry out do bit 6, do bit de posição 6. Ele entra aqui. E ele produz 2 saídas. Quais são? Resultado da soma dos bit sets e o overflow. Ó. Esse vai 1 daqui, deixa eu puxar ele um pouquinho mais para cima. Ele é o overflow, tá? Vou chamar ele aqui, inclusive, de overflow. Então vamos ver aqui, vamos somar um byte com outro byte. Bom, soma clássica, quanto é 1 mais 1? Dá 2, né? 1 mais 1 deu 2, ó. 1, 0.
Tá? Então esse aqui é o bit mais significativo, esse aqui é o bit menos significativo. Então é como se você pegasse essa palavra aqui, esses LEDs aqui, e fizesse isso, ó. Certo? Esse aqui é o bit menos significativo, ele viria para cá, e esse aqui é o bit mais significativo, viria para cá. Se você rotacionasse 90 graus para a direita. Aqui na minha visão, 90 graus para a direita. E quanto é 3 mais 1? 3 mais 1 é 4, ó. 1, 0, 0 é 4. Certo? A gente sempre deve ler de baixo para cima o número. 1, 0, 0 é 4. E quanto é 3 mais 3? É 6, ó. 1, 1, 0 é 6 em binário. 4 mais 2. Certo? Agora vamos para números mais complicados. Quanto é 10 mais 4? 10 mais 4, 1, 0, 1, 0. 10 mais 4, 10 mais 4, 4 aqui é 14, ó, que é 1, 1, 1, 0. 10 mais 5 é 15, ó, que é 1, 1, 1, 1, que é F em hexadecimal. Certo? 1, 0, 1, 0 é 10 em binário. 1, 0, 1 é 5 em binário. 10 mais 5, 15. Quanto é 15? 1, 1, 1, 1 é 15 em binário, ou F em hexadecimal. Certo? Aqui então eu tenho A em hexadecimal, e aqui eu tenho 5 em hexadecimal, produzindo F em hexadecimal. Ok? O que é que acontece, pessoal? Se eu começar a ligar alguns bits, vocês vão vendo aqui que o número vai começando a ficar saturado. Ele já está começando a usar o bit 6 aqui, ó. Vou ligar aqui o bit 7, ele já começou a usar o bit 7 aqui, ó, mas ainda tem espaço para números, não deu overflow ainda. Vamos ligar esse bit 4 aqui e vamos ligar esse bit 6 aqui. Opa, a partir daqui, ó, apesar de eu nem ter ligado todos os bits, nem do B nem do A, né, faltou ligar o A6 aqui, faltou ligar o B7, o B5 e o B1. Esse número que ele produziu aqui está errado, overflow. Eu precisaria de um oitavo bit aqui, um nono bit na verdade, eu tenho 8 bits aqui. Eu precisaria de um nono bit para guardar esse resultado. Então esse resultado não espelha a realidade dessa soma, certo? Eu tenho um overflow sendo gerado aqui. Deixa eu desligar esse A7 aqui, talvez, ó, aí tem espaço ainda. Mas não precisa ligar o bit 7 não, ó. Eu já consigo dar overflow aqui, ó. Não, só quando liga o bit 7 de um deles, ó. Liguei o bit 7 de um deles. Posso até desligar alguns bits aqui, ó. Vamos ver qual é o limite. Pronto, aqui, ó. Certo? Eu posso ligar o bit 7 de um e ligar os outros bits do outro, que não vai dar overflow. E aí eu vou ter a capacidade máxima, que é exatamente, ó. Se eu somar esse número binário aqui, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, com 0, 1, 1, claro que vai dar todo mundo 1 aqui, né? Esse bit daqui somado com esse 0 vai dar 1, e aí vai ficar todo mundo 1. Perfeito? Legal, né? Aqui já deu overflow, ó. Não dá, porque o bit 127, o bit 128 está ligado aqui, o 128 está ligado aqui, já dá 256. Já ultrapassa a capacidade. Então, se os dois bits 7 já estiverem ligados, já dá overflow, ó. Já deu overflow, ó, que é 256. Que é 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, é 256. Certo? Todo mundo 1 aqui é 255. Se eu adiciono mais um bit ligado e boto todo mundo 0, dá 256, que é o que está acontecendo aqui. Eu estou somando 128 com 128, dá 256. 256 não cabe em um byte. O maior número em um byte é 255, tá? Que é todo mundo ligado, ó. Vamos ver aqui, o maior número que cabe nesse cara é esse daqui, ó. 255, certo? Aqui eu tenho 254 mais 1, dá 255. Certo? Você pode fazer outros cálculos aí também, ó. Quanto é que dá 255 também? Vamos tirar esse bit daqui. E aí ficou quanto agora? Isso aqui é 254. Menos 2 dá... E aí eu vou botar 2 aqui, ó. Deu 255. Vou botar 2 aqui, ó. Deu 255, né? Eu tinha 1 com 2, 3, ó. Tenho 3 aqui e tirei 2 daqui. Se eu desligar esse bit aqui, eu estou tirando 4 daqui. Então eu tenho que transferir 4 para cá, ó. Aí também fica 255. Então eu tenho 7 mais algum número daqui que somando dá 255. 255 menos 7 dá quanto? Tem 55 menos 7. E em binário
Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 números 1 e 3 zeros, ó. 3 zeros. Tá vendo? Esse número daí dá 248. Mais 7 dá 255. Certo? Mais 1, igual, todo mundo 1. Perfeito? Então, eu fiz usei um meu somador para somar os primeiros bits e usei um somador completo para somar os demais bits. E aí o último carry vira o overflow, para saber se o resultado deu correto ou não. Então toda vez que você soma dois números, o computador verifica se esse bit está ligado. Se está ligado, ele lança uma inserção lá na sua linguagem de programação, exceto C e Assembly. E aí são linguagens que os programadores sabem o que estão fazendo, em tese, né? Tá certo? Então o que é que eu fiz, pessoal? Eu encapsulei, ó. Eu peguei o somador completo, encapsulei ele, e aí eu não preciso mais agora saber o que é que acontece aqui. Eu sei que isso aqui faz uma soma, só é uma soma desses 3 bits gerando uma soma e um vai 1. Que é como a gente aprendeu na quarta série, lá quando a gente fez soma de dois números. Botava a primeira fileira de número, a segunda fileira de número embaixo, e aí somando coluna por coluna, não é isso? Então, exceto a primeira coluna, as demais poderia ter um vai 1, tá? A gente nunca bota vai 1, 0, né? A gente simplesmente não coloca vai 1. Mas aqui o computador sempre calcula o vai 1, que pode ser 0. Já é isso aí. Sim, aqui é o detalhe de dois somadores, né? Para vocês entenderem. O detalhe desses dois somadores aqui, ó. Como é que eu conecto esse somador completo com esse somador completo? Tá? Então aqui eu estou usando o somador completo para somar o A0 com o B0. Aqui eu tenho um número de 2 bits. A0, A1, B0, B1. Tá? E eu usei um somador completo para somar a primeira coluna, ao invés de usar um meio somador, como eu fiz aqui, ó. Aí o que é que eu faço? No bit de carry in, o somador completo não tem sempre 3 entradas, né? Ó, 3 entradas, ó. O A, o B e o carry in. O A, o B e o carry in. E aí ele produz a soma e o carry out. Tá? Então o carry in da primeira coluna é sempre 0. Somar 0 com o que tiver aqui não vai ter nenhuma mudança, porque 0 é elemento neutro em relação à soma, né? Então eu estou somando 1 mais 1 dá quanto? 0, ó. O 0 veio para cá e vai 1. Esse vai 1 eu conecto no carry in do próximo somador completo. Aí aqui é 0 e 0. E 1. Produziu o quê? 0 mais 0 mais 1. O resultado da soma foi 1. Certo? E o vai 1 foi 0. Então o que é que eu estou somando? Eu estou somando 1 mais 1. Eu estou fazendo esse cálculo daqui, ó. E o somador está produzindo exatamente esse resultado, ó. 1, 0 aqui, ó. 1, 0. 0, 1 aqui, ó. 0, 1. E 0, 1 na palavra B. 0, 1 na palavra B, que é a segunda parcela. A palavra A é a primeira parcela, a segunda parcela e aqui a soma. Certo? E não teve overflow, porque o overflow ficou zerado, ó. Tá certo? Esse aqui é um somador de meio bytes, só para vocês entenderem. Mas a gente já viu um somador de 1 byte, né? Então não faz mais sentido ver um somador de meio byte. Mas aqui eu tenho vários tipos de soma nesse somador. 5 mais 5 deu quanto? Deu 10, ó. Tá? Então eu tenho um somador completo, aí eu sempre boto 0 aqui, ó. Eu, em vez de usar o meio somador do mesmo jeito, em vez de aqui no Logicim eu usei o meio somador, né? Para somar o primeiro bit. Aqui eu estou usando o somador completo, aí eu boto sempre 0 aqui no carry in, porque o somador completo tem 3 entradas, certo? Fazendo isso, botando sempre 0, esse somador completo aqui na prática está se comportando como um meio somador, perfeito? Então vocês estão vendo aí vários resultados aqui, 5 mais 5 deu 10, né? 1 mais 1 deu 2, ó, 1, 0, 0 mais 0 deu 0, tá? E nenhum deles deu overflow, ó, porque os resultados 0, 2 e 5 cabem em 4 bits. Na próxima aula nós vamos falar sobre decodificadores. Para que essa aula não fique tão extensa, né? A gente ainda tem mais 2 circuitos combinacionais para a gente explicar. Os decodificadores e os multiplexadores, tá bom? Mas isso fica para a próxima aula. Até lá. Tchau, pessoal.